Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um Connect Rádio. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro, 10 horas em ponto, começando mais uma edição desse nosso evento, desse nosso encontro semanal, onde nós, Connect Mix, sempre estamos aqui todas as semanas para poder compartilhar temas relevantes, de grande importância para você, emissora de rádio, independente de qual cidade, de qual estado, de qual região você estiver. Sejam bem-vindos, estamos nessa nossa 15ª edição aqui com vocês, todas as quintas-feiras, compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo, compartilhando network, gerando conexões para que você, emissora, possa cada vez mais performar no seu dia a dia. Eu sou o Felipe Rosa, estou CEO aqui na Connect Mix e mais uma vez estamos juntos para poder compartilhar informações. No dia de hoje, né, inclusive, ressaltar, tema extremamente importante. Semana passada, para ser mais exato, na quinta-feira, no dia do nosso Connect Rádio 14, o SEMP apontou um extrato, um relatório dos principais anúncios que foram veiculados aqui no Brasil, não somente em rádio, mas em todo o meio de mídia publicitária em território nacional. E é isso que a gente vai abordar na nossa manhã de hoje. Para você que está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dar um like e compartilha esse nosso vídeo. Compartilhe com os amigos, com os companheiros aí da sua emissora, para que você possa não somente aprender, mas também incentivar a cultura de se aprender sempre algo novo. E contem conosco, a Connect Mix todas as semanas vai estar juntinho aqui de vocês, compartilhando tema relevante. Para quem ainda não está inscrito, para quem não está dentro do nosso grupo do WhatsApp, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha participar da nossa comunidade. Lembrando que é um grupo de WhatsApp fechado, então não tem aquelas mensagens virais. Ali a gente sempre informa os temas que serão reportados aqui no nosso Connect Rádio, ok? Em primeira mão, os participantes do nosso grupo recebem a gravação, recebem os materiais e no dia anterior ao Connect Rádio a gente sempre coloca, a gente dá spoiler do tema que vai ser abordado sempre às quintas-feiras, 10 horas da manhã, aqui no nosso Connect Rádio. Então, para quem ainda não participa, escaneie o QR Code, venha fazer parte dessa nossa comunidade que semana após semana só vem crescendo. Mais e mais emissoras participando da nossa comunidade, participando ao vivo aqui da nossa transmissão e acessando também esse conteúdo gravado no nosso canal do YouTube. Lembrando que no YouTube você consegue acessar dentro do nosso canal a playlist do Connect Rádio. E lá a gente tem desde a primeira edição. Então, Connect Rádio 1, 2, 3, 4, quer reassistir? Tá lá, tá disponível. Compartilhe isso com toda a sua equipe, na sua emissora, que com toda certeza vocês vão absorver conteúdo, conhecimento que pode aumentar a performance do seu time comercial, do seu time de planejamento, para os gestores, para os diretores, para os proprietários, né? E hoje, né, falando um pouco mais de SEMP, a gente vai abrir a nossa mente, expandir um pouco mais o nosso conhecimento e visualizar como que essa mídia publicitária está se dispersando no meio de comunicação, certo? Então, além de falar de rádio, vamos falar de outros meios que pode sim trazer insights para você, emissora de rádio, performar ainda mais, vender mais, trazer mais proposta de valor, trazer entrega diferenciada para os seus clientes. E por que não monetizar de uma forma diferente? E para quem não conhece a Connect Mix é uma empresa de tecnologia que atua fazendo rastreio de informações no meio rádio e TV. Boa parte da nossa atuação está no meio de rádio e comunicação, onde você, emissora, muito provavelmente deve receber os nossos e-mails questionando sobre campanhas, trazendo as principais músicas que estão ativas no mercado. E nós nascemos justamente para trazer transparência para o mercado publicitário. E no nosso Connect Rádio 1, ou seja, 3 meses atrás, fizemos o lançamento de uma nova plataforma para você, emissora de rádio, conseguir extrair dados mais estratégicos sobre a sua própria emissora. Para quem ainda não tem acesso, logue agora mesmo, parceiros.connectmix.com, clique em nova emissora,
faça o seu cadastro e venha fazer parte dessa nossa plataforma. Lembrando que ela é de graça. Então, todas as funcionalidades que estão ali, vocês podem utilizar sem nenhum medo, sem nenhuma ressalva. Um ponto importante. No Connect Rádio 4 ou 5, a gente lançou os nossos aplicativos, os Connect Apps. E ali sim, dentro dos aplicativos, caso você queira dar uma turbinada na sua emissora, tem funcionalidades adicionais que vocês podem contratar no formato de assinatura. Cadastre o cartão de crédito ou por meio de Pix e boleto, e você tem acesso a quatro outras funcionalidades dentro da nossa plataforma. Mas o restante, tudo ali dentro do menu, gerenciamento de campanha, download de materiais, isso tudo fica 100% disponível para vocês. Essas funcionalidades, elas foram criadas justamente para dar mais acesso às informações que rotineiramente vocês, emissoras de rádio, entram em contato conosco para poder solicitar. Então, monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatórios das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, principais lançamentos musicais da semana, download de materiais musicais e publicitários, acesso aos nossos Connect Apps, inclusive tem um dos nossos aplicativos que ele é de graça. Além de dar uma turbinada no stream da sua rádio, dar mais segurança, mais transparência para nós enquanto fiscalizadora, isso é de graça. E conteúdos e palestras, né? Não é à toa que há 15 semanas estamos aqui às 10 horas da manhã para poder compartilhar informações, compartilhar conhecimento, trazer relatórios, dados de mercado para que você, emissora, possa se posicionar de uma forma diferente. Tudo isso por apenas R$0, de graça. De graça. Então, não tem o menor sentido, não faz o menor sentido não participar dessa nossa comunidade. Então, o que a gente sempre pede em troca é compartilhe, fale sobre a Connect Mix, divulgue para os seus clientes, para as empresas que estão anunciando, se precisar de uma empresa para poder gerenciar a campanha do seu determinado cliente, que não só anuncia na sua rádio, mas em N outras emissoras esparramadas no seu estado, na sua região ou no país como um todo, conte conosco. A Connect Mix está aqui justamente para poder trazer dados, trazer transparência para o mercado. E, né, lembrando sempre, compartilhe o nosso conteúdo também com as pessoas que trabalham com você dentro da sua emissora. Não basta só você aprender, absorver o conteúdo. É extremamente importante dissipar isso dentro da sua empresa. Então, você gestor, você diretor, você assistente, você estagiário, compartilhe esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Inclusive, um dos nossos Connect Rádios, falamos sobre as 5 habilidades do futuro que todo profissional de rádio comunicação deveria trabalhar. E uma das inteligências, das 5, né, que foram abordadas, foi a inteligência aprendedora e a inteligência educadora. O fato de você compartilhar, de ensinar. A melhor forma de absorver conteúdo é essa, é ensinando. Então, compartilhe o que você vem aprendendo de modo semanal com as pessoas dentro da sua emissora, ok? Sem muitas delongas, já fiz o meu jabá aqui no início do nosso Connect Rádio, podemos partir para a nossa temática de hoje, onde vamos falar sobre o panorama publicitário, análise dos investimentos em mídia no primeiro semestre de 2024. Esse foi um relatório apontado pelo SEMP, né? Vale ressaltar, o SEMP é o Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário. Então, tudo que tangibiliza investimento em publicidade no Brasil, o SEMP é o fórum que faz essa autorregulação. E todos os meses, todos os semestres, saem reports, saem relatórios do SEMP, abordando como que a mídia publicitária do Brasil está se portando. Para onde estão indo os maiores investimentos? Quais são os setores em destaque? Na semana passada falamos de gerenciamento de projetos. Na semana anterior a gente falou um pouco sobre dados de publicidade, os principais insights. E agora, dia 12 de setembro, estamos trazendo um relatório, como eu disse, foi divulgado na semana passada, então isso aqui está fresquinho. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês ainda não tiveram acesso a esses dados. E, inclusive, né, reforço, esse é um dos propósitos do Connect Rádio, fazer com que você, emissora de rádio, tenha dados fresquinhos,
Então, sempre quando tiver novas pesquisas, novos relatórios que tangibilizem esse nosso mercado de radiodifusão, vamos estar aqui compartilhando com você. Então, de modo macro, vamos pegar um extrato do primeiro semestre de 2024, de janeiro até junho, com algumas ressalvas. Algumas agências que participaram desse extrato não fizeram apontamento de dados de publicidade até junho, mas sim até maio. Então, aqui não são dados de 100% do que foi transacionado no mercado de publicidade, mas sim uma amostragem das agências que são certificadas e credenciadas pelo SEMP para poder atuar no mercado de mídia publicitária no Brasil. E já começo trazendo boas notícias. O investimento em mídia no Brasil no primeiro semestre de 2024 teve uma crescente de 16%. 16% é um número bem expressivo comparado ao primeiro semestre de 2023. No primeiro semestre de 2023, o mercado de mídia publicitária transacionou 9,14 bilhões de reais em 325 agências de publicidades credenciadas pelo SEMP. Já nesse ano, no primeiro semestre de 2024, foi um valor de 10,6 bilhões, ou seja, um crescimento de 16% comparado ao primeiro semestre 23 com o primeiro semestre 2024. Felipe, mas espera aí, rádio movimentou 10,6 bilhões? Não, aqui a gente está falando de mídia publicitária. Rádio é um dos meios dentro de mídia publicitária. E reforço, os dados do SEMP foram mediante os relatórios apontados pelas 325 agências que são credenciadas pelo SEMP. Sendo dessas, 263 matrizes e 62 agências filiadas. Certo? No Brasil hoje, a gente tem mais de 10 mil agências operando. Apenas 325 delas que participaram dessa pesquisa. Na verdade, não foi uma pesquisa. O apontamento de relatório de receitas e faturamento. Então, aqui a gente está trazendo uma pequena fatia do mercado de publicidade. Visualizando anúncio em mídia offline, boa parte das agências que atuam com rádio são certificadas, são credenciadas pelo SEMP. Mas, reforço, você, emissora de rádio, que está aqui presente, inclusive, participe aqui no nosso chat, tá? Acredito eu que mais de 80% da mídia que é veiculada na sua emissora não são vinculadas a grandes agências de publicidade. Eu estou falando besteira aqui, ou isso é uma realidade? Peço a participação de vocês. Acredito que 80% da receita das emissoras que estão aqui, participantes do nosso Connect Rádio, não são mídias veiculadas a grandes agências, as maiores agências do Brasil. Então, esse dado mesmo, tá? Essa amostragem das 325 agências, gerando 10,6 bilhões de reais transacionados em mídia, não estou falando de rádio, vamos chegar no rádio, mas 10,6 bilhões em mídia. Esse número, ele é um extrato de uma pequena fatia do mercado, que sim, concordo, é regulamentado, sempre faz todo o processo de fiscalização, mas a realidade, principalmente do interior, ela chega a ser diferente. Mais de 80% da mídia que é veiculada em emissoras de interior, elas não vêm por meio de grandes agências de publicidade. Elas vêm de negócio local, mercearia, supermercado de bairro, lavanderias, redes de automóveis, açougues e assim por diante. Então, quando a gente visualiza o cenário do interior do Brasil, ainda é uma incógnita, porque boa parte dessa mídia não estão vindo dessas 325 agências que são certificadas e credenciadas pelo SEMP. Mas é um número bem interessante. Tangibilizar essa crescente de 16%, comparando o primeiro semestre 23 com o primeiro semestre 24, demonstra que o mercado está crescendo, está investindo mais.
Faturar 10,6 bilhões em 325 agências é um número muito, muito expressivo. E o rádio, ainda ele mantém uma participação de 3,9%, praticamente 4% no mercado de mídia. Inclusive, teve uma emissora aqui, a Rádio Mais, que disse que na emissora deles não é nem 80%, é 95% da mídia, do faturamento, vem de empresa local, não estão vindo dessas grandes agências. Então, isso demonstra a força que o rádio tem e que, por muitas das vezes, não se tem essa transparência no mercado. É uma incógnita saber exatamente o que acontece em cada uma dessas emissoras, 80% delas estando no interior. Rádio Mais está demonstrando aqui 95% do faturamento vem de pequenos negócios e não das grandes agências. Mas mesmo nessa pesquisa, com quase 400 agências de publicidade certificadas e credenciadas pelo SEMP, 3,9% daquela mídia, de mais de 10 bi de reais, estão indo para o mercado de rádio. Isso simboliza 416 milhões de reais só no primeiro semestre, dentre aquelas quase 400 agências, estão indo para emissoras de rádio. Ainda assim, é um dado muito relevante. Queria eu. Imagina, está faturando 416 milhões. Lógico que isso está sendo distribuído para várias emissoras de rádio, inclusive vamos tangibilizar isso, visualizar em cenário regional, como que está performando. Mas o rádio, ele continua sendo uma fonte relevante para se disseminar conteúdo para o público-alvo a ser atingido. 3,9%, ou seja, uma pequena, mas uma boa fatia ainda do mercado de mídia, está indo para o rádio. Eu sei, década de 80 era uma outra realidade, década de 70, mais ainda. No início do centenário do rádio, aliás, no início da rádio comunicação no Brasil, né, há mais de 100 anos atrás, quase que mais de 90% do que era mídia era rádio, eu concordo. Então é um mercado que, na teoria, é como se ele estivesse diminuindo, em modo percentual. Mas quando a gente fala de faturamento, é um mercado que vem crescendo. N outros formatos de se distribuir mídia surgiram. Ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, os principais meios hoje que dominam a fatia de mídia publicitária no Brasil surgiram há menos de 10 anos. São mídias recentes. Mas, ainda assim, o faturamento anual, o investimento anual em rádio, ele vem aumentando. As mídias digitais tomaram uma proporção gigantesca. E eu vou demonstrar isso em grau percentual, para vocês entenderem a oportunidade que você, emissora de rádio, tem de faturar ainda mais. Estamos no Connect Rádio 15. Eu acredito que em pelo menos 70% dos nossos Connect Rádios a gente fala sobre isso. Criar novas oportunidades de se faturar, de se vender, vender de uma forma diferente. Criar um processo para isso. E não simplesmente sair fazendo. Inclusive, teve um dos Connect Rádios que eu lembro que foi ressaltado por uma emissora. Ah, Felipe, mas eu só tenho... Inclusive, foi no Connect Rádio que a gente falou sobre o rádio em transformação. Ah, Felipe, mas eu tenho poucos seguidores no meu YouTube. Eu tenho poucos seguidores, inscritos, né, no YouTube. Eu tenho poucos seguidores nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Começa. Tudo é assim, nas primeiras edições, nos primeiros conteúdos, não vai bombar. Isso é certeza. Né? E se não começar a trabalhar a mídia digital, vamos perder espaço para as mídias digitais. Então, saibam explorar. Isso que a gente está fazendo aqui, esse relacionamento da Connect Mix com vocês, por meio do Connect Rádio, concordam que é por meio de uma mídia digital? Estamos num Google Meet, transmitindo no YouTube, e depois esse conteúdo é compartilhado no LinkedIn e no blog. A gente poderia muito bem, né?
pegar uma outorga de governo, montar uma rádio, eu ia distribuir para modo regional o conteúdo. Agora aqui não. Aqui eu estou distribuindo para qualquer pessoa, do planeta, inclusive. E o mesmo princípio é para vocês. Dá para trabalhar a mídia regional? Concordo. Mas comecem a trabalhar uma mídia regional maior, quem sabe uma mídia estadual, uma mídia nacional, tomar o cenário nacional, e tem que começar, todo mundo começa do zero. A TV, ela ainda está na liderança do mercado de mídia publicitária no Brasil. Ela simboliza quase 40%. 39,5% do total investido em mídia publicitária no primeiro semestre de 2024 foi para o mercado de TV. Mesmo muitas pessoas afirmando que a TV morreu, quem ainda investe em TV? 39,5% de tudo que é investido em mídia publicitária naquelas quase 400 agências, para ser mais exato, né, 325. 325 agências que apontaram seus relatórios para o SEMP, afirmaram 39,5% está indo para a TV. Aqui eu sei, nem todas as emissoras de rádio também são emissoras de TV, mas existem as grandes redes de rádio que também possuem canais de TV. 1, 2, 3, 4 canais de TV. E ali, os núcleos comerciais conseguem, inclusive, fazer cross, né? Vender TV e vender rádio ao mesmo tempo. Saber explorar. Se está investindo muito ainda, né? Praticamente 40% da mídia está indo para a TV. E aqui eu estou falando de TV no geral, tá? Tanto TV aberta quanto TV fechada, tá? Aqueles canais fechados. E depois a gente vai ramificar isso um pouco melhor para vocês entenderem. Mas mora a oportunidade, inclusive de parcerias. Dependendo da sua localização, você consegue criar uma parceria com um time comercial de TV. Mas não é da mesma rede. Eu sei, mas nem toda emissora de TV e nem toda emissora de rádio estão em formato de rede. Saibam criar parcerias estratégicas para poder um vender junto com o outro. Criar esses laços é muito importante. Então, a TV hoje, o mercado de TV hoje, pelo SEMP, nas 325 agências, é 10 vezes maior do que o mercado de rádio. 10 vezes maior. Esse cenário ele pode mudar no segundo semestre de 24? Pode. Assim como ele pode mudar para melhor, né? Rádio ter uma maior participação. Ou até mesmo a emissora ter uma maior participação no mercado de mídia aqui no Brasil. Mas isso é um dado importante e extremamente relevante. Tá? TV ainda movimenta 10 vezes mais do que rádio, visualizando o cenário de agências de publicidade. Mas pensando na outra ótica, no outro lado da moeda, eu afirmo que 80% do mercado de a rádio de interior não depende das grandes agências. Inclusive, teve uma emissora que participou que afirmou que 95% da receita dele não vem de agências de publicidade. Então, pode ser que o mercado de rádio, no geral, se tivéssemos, né? Infelizmente, a gente não tem essa amostragem, né? Inclusive, seria muito legal, né? Imagina o Connect Rádio, daqui a uns 2, 3 anos, a gente ter força suficiente, ter realmente uma comunidade engajada para poder levantar esses dados reais do que vem acontecendo no interior, qual de fato é a realidade do rádio. Dar voz ao rádio. É isso que a gente quer fazer. Aí quem sabe, daqui a uns 2 anos isso seja possível. E ali a gente poder mostrar que o rádio não é isso. O rádio hoje é 10%, é 15% do cenário de mídia no Brasil. Isso é um sonho. E juntos a gente consegue fazer isso. Sozinhos não, mas com vocês a gente consegue levantar esses dados. Ponto importante. O áudio digital ele está em ascensão. Enquanto o rádio está movimentando, isso eu estou falando o rádio das agências, tá? 416 milhões, o áudio digital ele já simboliza 10,8 milhões no primeiro semestre 24. O que é o áudio digital? O áudio digital não é o rádio digital não, tá, gente? O áudio digital, a gente está falando dos streams de vocês, emissoras de rádio, mídia que é divulgada em streaming de rádio.
E pelos 12 anos que nós, Connect Mix, temos de mercado, 99% das PIs que chegam para a gente auditar, fiscalizar, são de rádio no dial, tá? 1% tá vindo ali de rádio de streaming. Mas ainda assim, isso já simboliza quase 11 milhões de reais. Então, rádios que estão transmitindo streaming para essas 325 agências já simbolizam um mercado bem relevante, 10 milhões. E não somente os streams do site, mas também do aplicativo, Spotify, Deezer, Palco MP3, toda e qualquer propaganda disponibilizada na internet em formato de áudio entra nesse páreo aqui de quase 11 milhões de reais no primeiro semestre 24. E quando a gente visualiza a internet hoje fica um pouquinho atrás da TV. Bem pouco. Esse agrupamento internet, ele leva em consideração buscadores, mídias sociais, vídeos, áudios e display. E eu vou explicar isso para vocês. Desde 2019, o SEMP já leva isso em consideração. Quando a gente fala de busca, internet busca, nada mais é do que o buscador do Google. Inclusive, se vocês entrarem no Google AdSense, no Google ADS, vocês vão poder comprar ranqueamento do site de vocês. Fazer propaganda no site de vocês. E quando eu falo propaganda, é divulgar o site, tá? radioconnectmix.com.br. Vamos imaginar que esse fosse o nome da nossa rádio, tá? E aí eu vou dentro do Google ADS e compro para que o meu site possa aparecer sempre quando alguém pesquisar sobre a palavra-chave rádio. Alguém está lá no Google, digitou rádio, vai aparecer, tende a aparecer em primeiro lugar. Mas várias pessoas podem comprar palavras-chave também, né? Então, vai ter sempre ali 3, 4 empresas comprando, no mínimo, né? Aquela palavra-chave. E aí você começa a se ranquear. E quanto mais você paga, mais visto você é. Isso é o Internet Busca, tá? Isso está dentro dessa pesquisa do SEMP. Só a internet, no primeiro semestre de 2024, foi 38,2% do total investido em mídia. Primeiro semestre, 2024, Brasil. A TV ficou com 39%. A internet está a um passo de tomar tomar o domínio da publicidade no Brasil. E eu aposto, todas as emissoras que estão participando aqui do nosso Connect Rádio têm alguma atuação na internet. Então parem de se queixar que a internet está crescendo. Vocês participam da internet, vocês têm redes sociais, está dentro. Às vezes vocês não estão sabendo monetizar, mas vocês participam desse mercado de internet. Foi-se a época que rádio era somente o dial, né? Então, hoje o rádio também está no digital. Quando a gente fala de internet social ou social, nada mais é do que as redes sociais. Investimento em redes sociais. Pessoas, empresas entrando no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, comprando mídia. Entrando no Meta ADS para poder comprar mídia no Facebook, no Instagram, por exemplo, no TikTok ADS, no LinkedIn ADS, no Google ADS também para poder comprar no Google Meu Negócio, né, ranquear melhor ali dentro da rede social do Google. Quando a gente fala de internet e vídeo, são vídeos divulgados em formato de anúncio. Internet e áudio, é o áudio digital, que eu já comentei com vocês, que já movimentou quase 11 milhões de reais no primeiro semestre. Internet display, quando a gente fala de internet display, hoje é o formato de internet mais investido em mídia no Brasil. Só o formato de display injetou ou teve injeção de 2,6 bilhões de reais no primeiro semestre, naquelas 325 agências.
Se vocês fizerem a conta, pegar esses 2,6 bilhões e dividir por 326 agências, vocês vão ver que é um formato que movimenta múltiplos milhões em cada uma dessas agências. E onde que vocês podem explorar essa parte de internet display? Já que é o meio de internet que mais está dando dinheiro, hoje boa parte dessa fatia de dinheiro está ficando com o Google, né? E por que com o Google? Porque o Google criou o seu formato de anúncio em formato de display, onde você entra lá dentro do Google Ads e você consegue comprar mídia em display. O que é mídia em display? Sabe quando você entra dentro de um site, e inclusive isso pode estar dentro do site da sua emissora de rádio, um anúncio, um bannerzinho, é muito comum a gente usar isso como expressão, né? Hoje em dia, quando eu falo sobre tênis e eu entro num site, aparece uma propaganda de um tênis. Isso é uma mídia display. É uma inteligência Google que está ali por trás para poder reconhecer o interesse da pessoa e quando acessa um determinado site, vai lá e aparece essa propaganda em formato de banner, anúncio dentro do site. Inclusive fiz pesquisa, tá? Isso não está dentro do centro, mas eu pesquisei para poder trazer isso para vocês. 95% dos sites brasileiros estão conectados à rede de display do Google. E por que os sites fazem isso? Porque os sites monetizam. E é por isso que eu estou afirmando para vocês, tem como vocês participarem dessa fatia de 2,6 bilhões de reais que foi transacionado no primeiro semestre. Como? Tendo um site relevante. Se o site da sua emissora de rádio compartilha conteúdo relevante, tem um blog, sai noticiário, concordam comigo que vai atrair mais audiência para dentro do seu site? Atraindo mais audiência para dentro do seu site e você tendo o seu site participando do formato de anúncios em display do Google, eles vão colocar banners, então independe de você, você não precisa sair vendendo anúncio. Você até pode, tá? Você até pode, vamos falar sobre isso também. Mas se você só disponibilizar o seu site para anúncio Google, como eu disse, 95% dos sites brasileiros já estão veiculados à rede de display do Google. E o Google paga para você colocar esse banner. Centavos, mas paga. Quanto mais pessoas estiver visitando o site da sua rádio, mais você ganha. Agora, além de ter o display do Google, vocês também podem vender display. Sabe o seu comercial que bate perna aí na rua para poder vender spot de 30 segundos? Ele está vendendo o display dentro do seu site? Só tem duas respostas possíveis, sim ou não. Não existe um mais ou menos. Ou é sim ou é não. Se não, já começa a vender. E aqui eu não vou falar de preço, tá? Mas tem gente que vende por R$200 por mês um display dentro do site. Assim como tem rádio que eu sei que vende por R$2.000 um display dentro do site. Assim como eu também sei que tem emissora de rádio que vende isso por mais de R$100.000. Contrato mensal que gera mais de R$100.000 porque tem uma audiência gigantesca acessando o site. Porque tem muita gente entrando no site da rádio. E assim, se o seu site passa 2, 3 dias sem atualização, não vai ter milhares de acessos. Inclusive, tem muita gente que acha que é assim, né? Antigamente era. Você montava um site e o resto da vida você usava aquele mesmo site. Hoje em dia, todo site, para ele ter um bom ranqueamento dentro do Google, depois vocês pesquisam sobre isso. SEO. S-O-U, né? Vocês vão pesquisar sobre SEO para injetar mecanismos para o seu site performar mais. Um dos requisitos onde o algoritmo do Google ele vai, aliás, falei a sigla errada, né? SEO, SEO, né, do inglês. Então, pesquisem depois no Google sobre como ranquear melhor o seu site com estratégias de SEO, SEO. Eu tenho preguiça de pesquisar no Google. Pesquisa no ChatGPT que ele te dá isso mastigado. Literalmente mastigado. Tem uma emissora de rádio, meu site é assim, assado, e eu preciso ter um melhor ranqueamento em SEO. Me dê 10 estratégias possíveis, 3 estratégias possíveis para ranquear melhor. Leve em consideração que você é um especialista de marketing
com formação em Harvard, em marketing e SEO. Ele vai te dar lá toda a estratégia, tá? Então, utilizem a inteligência artificial a favor de vocês para poderem ranquear melhor o site, para que você não só vender mídia para o Google, né? Que provavelmente o seu site já esteja vendendo, comece a vender a sua mídia display também. E às vezes vai ter que começar de graça. Tem rádio aí que vai ter que começar de graça. O site está desatualizado. Mas já tem outras rádios aí que vão conseguir fazer milhares de reais por mês só vendendo mídia display. 2,6 bilhões de reais em 325 agências foram para mídia display no primeiro semestre de 2024. Enquanto o rádio movimentou 400 milhões, mídia display movimentou 2,6 bilhões. Olha a oportunidade. E se você, emissora de rádio, entrou aqui para eu ficar passando a mão na cabeça de continua vendendo da forma que você vende, entrou no lugar errado. Achou o cara errado para poder trocar ideia. Eu tô aqui para poder mostrar a realidade nua e crua. Dói. Mas tem gente que vende lenço enquanto outros choram. Se o mercado está propenso a crescer cada vez mais para a mídia display, por que você não está vendendo isso? Então, aproveitem, saibam explorar. E reforço, internet no Brasil está a um passo de tomar a liderança do mercado de TV. A menos de 2% para poder tomar a hegemonia do mercado de mídia publicitária no Brasil. E você faz parte disso. Não fica gorando a internet, não. Saiba explorar a internet. Comece a vender isso. Ah, mas o meu time não sabe vender. Contrata a gente. Contrata uma consultoria. Participa do Connect. No mínimo, participa do Connect Rádio, porque aqui a gente já dá as ideias para vocês, né? E depois, para vocês transformar isso em ação, monta um planejamento. Assiste novamente o Connect Rádio 14, semana passada, falando sobre gestão de projetos. Monta um projeto sobre isso, contrata as pessoas, discipline essas pessoas, eduque essas pessoas e, num curto espaço de tempo, vocês vão começar a performar ainda mais dentro de mídias digitais. As emissoras de rádio, elas não só precisam saber explorar melhor as ferramentas digitais, assim como elas devem. Falei bastante já sobre os portais, né? Saibam ranquear melhor o site de vocês. Gerem conteúdo que vá trazer mais pessoas para o seu site. Vendam isso. Mídias sociais. Connect Rádio retrasado, a gente falou bastante sobre isso também. Como que vocês podem gerar uma interação melhor com seus ouvintes nas mídias sociais? Tem alguns programas específicos dentro da sua rádio que poderia muito bem ter um programa semanal dentro do Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Facebook. Sabe aquele programa de bastante audiência que você já tem de modo semanal, de segunda a sexta? Por que não fazer um release de toda a programação que aconteceu de segunda a sexta e na sexta-feira, às 11 horas, às 10 horas, ir lá e postar um release sobre a programação? Você vai chamar a sua audiência que está te ouvindo de segunda a sexta-feira, direciona eles também para as redes sociais. Eu concordo que é do Mark Zuckerberg o Instagram, mas o @Rádio Connect Mix, até que o Mark Zuckerberg vai lá e fala assim, ó, não vou mais te dar esse @. Até isso acontecer, aquele @ é seu, preze pelo crescimento dele. Gere engajamento. É chato você entrar dentro do Instagram, que é sempre a mesma conversa. E não... Estou falando isso do Instagram, porque é hoje a rede social mais utilizada no Brasil, né? Ainda, né? O TikTok está crescendo bastante, mas o Instagram ainda é líder. Chame a sua audiência para poder interagir e engajar. E não façam o mesmo formato de programação, tá? Outra grande falha que ainda as pessoas continuam cometendo, acreditam que o Instagram da rádio tem que ser um Instagram no formato de empresa, onde você entra, a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. As redes sociais, elas não foram criadas para isso. As redes sociais, elas foram criadas para... É tipo novela, sabe? Todo dia tem que ter algo novo. Se todo dia, ou toda semana, toda terça-feira é o mesmo post, toda quarta-feira é o mesmo post, isso cansa. Isso cansa.
Então, saibam explorar isso também, tá? Tem que trazer novidade. Toda semana tem algo novo, tem que ter algo novo acontecendo, tem que ter um tema novo ali para ser debatido. Vocês já pararam para pensar que o Connect Rádio, nessa nossa 15ª edição, imagina se desde a primeira edição eu entrasse aqui só para poder mostrar a plataforma de Connect Mix, olha que chato que seria. Ia ser chato. Não faria o menor sentido vocês entrarem aqui ao vivo para poder conferir. Todo dia eu tenho que tomar conta com o meu palavreado, porque senão o nosso vídeo no YouTube ele cai, né? Então eu tomo. Aqui no Google Meet eu sei que eu posso falar tudo, mas no YouTube a gente não pode. Mas tomem cuidado com isso, né? Tente gerar engajamento. Se inspirem em marcas, em Instagrams, em emissoras, em redes de TV que possam fazer algo diferente para você. Pegue o que há de melhor, adapte para a sua realidade. Eu sei, vocês não têm time de marketing. Tá? Às vezes tem uma pessoa só trabalhando ali, eu sei, é difícil. Mas isso também não pode ser desculpa para não fazer mudança. Performem mais dentro das mídias sociais. Chamem a atenção. Estou reforçando isso porque eu provei agora há pouco. Internet já é 38% do investimento em mídia publicitária no Brasil. Fica menos de 2% abaixo das emissoras de TV. E 90% das rádios que a gente conversa no dia a dia não tem emissora de TV. Se você não tem TV, você tem que brigar com as armas que vocês têm. Você não paga a conta da internet todo mês aí para sua emissora transmitir streaming, para vocês entrarem no WhatsApp. Não, a internet ela está sendo paga também para ser um canal de comunicação para vocês. Inclusive o Instagram é de graça, o Facebook é de graça, o TikTok é de graça, LinkedIn é de graça. Hoje, tá? Inclusive vou colocar até uma brecha. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. LinkedIn, eu ainda não vi nenhuma emissora de rádio como referência lá dentro do LinkedIn. Olha que eu uso o LinkedIn todo dia. Olha uma oportunidade. Às vezes a sua emissora de rádio pode performar bastante dentro do LinkedIn. Ah, não, Felipe, mas o LinkedIn é uma rede social para empresa. Ah, mas peraí. Você não vende seu negócio, não é para empresas? Ah, não, mas o LinkedIn é um mercado nacional. Tá, mas peraí. Seu Instagram ele não é nacional, não? O seu site não é nacional? O seu Instagram é usado só por pessoas locais ali? Se for, tem algo de errado? Começa, inclusive, dentro das redes sociais, todo portal online, na verdade, né? O site de vocês, o Instagram, TikTok, blog, tem uma aba dentro das redes sociais, né, nas configurações, que vocês conseguem verificar de onde estão vindo os acessos. Muito provavelmente a rádio de vocês deve ter, assim, mais de 50% dos acessos da sua audiência está vindo da sua cidade. Mas podem observar que sempre vem outras cidades ali abaixo. Olha a oportunidade para você vender a sua mídia social para outras cidades, para outras regiões. Saibam explorar isso, tá? Streaming. Áudio digital, eu já comentei com vocês, movimentou mais de 10 milhões de reais no primeiro semestre 24. Já falei, praticamente 1% das PIs que chegam para a gente vem de realmente streaming. Olha a oportunidade de crescer ainda mais dentro desse mercado. O seu streaming, ele está sendo comercializado? Se não, será que você pode comercializar o seu streaming? Ah, mas aí eu tenho que fazer uma programação diferente para o streaming. E aí, se eu fizer uma programação diferente para o streaming, eu tenho que ter gente. Ah, porque vai ter CAD, que não sei o quê. Peraí, você está com medo de crescer? Ah, mas é difícil. É para ser difícil mesmo. Se fosse fácil, o seu concorrente já estava fazendo. Pegue isso por inspiração. Se fosse fácil, o seu concorrente estava fazendo. E que bom que ele não está fazendo, né? É oportunidade para você fazer. Monetize o seu streaming. E assim, por favor, contrate um streaming de qualidade, né? Porque tem muita emissora também que contrata o streaming só porque tem que ter streaming. Aí pega um streaming lá da Índia, lá, quase que eu falo mais um palavrão aqui, mas não vou falar. Pega um streaming lá de não sei aonde, e aí é um streaming que funciona só em horário comercial. Fora do horário comercial, o streaming cai. Ah, pelo amor de Deus, né? Tá economizando em streaming? Tem gente, conheço, tá? Emissora de rádio que economiza em café.
Ah, aqui a gente tem que economizar até no café. Não, pelo amor de Deus, dá qualidade para a sua entrega. Qualidade para a sua entrega. Se você está monetizando no stream, você tem que ter um stream de qualidade. Se você não tem um stream de qualidade e não monetiza no stream, primeira coisa, já contrata um stream de qualidade para poder monetizar. Já é o primeiro passo, para quem tem um stream que não é de qualidade. Ponto importante, tá? Mesmo quem não tem stream de qualidade, não monetiza no stream, eu não quero crescer, tá bom, eu tô faturando X, eu quero isso aqui mesmo. Isso aqui era do meu pai, do meu avô, não quero crescer não. Eu sou só funcionário. Se você tem essa mentalidade, desculpa, né? Mantém, é isso aí. É o que tem para hoje, né? Mas agora, se não, você quer crescer, primeira coisa já é um stream de qualidade. E mesmo se não tiver um stream de qualidade, dentro da nossa plataforma de parceiros, tem os Connect Apps. Dentro dos Connect Apps, o primeiro aplicativo é o CMix, que é o nosso aplicativo, que é de graça, né? Você pode instalar dentro da sua emissora, faça uma requisição, nosso time de suporte aqui vai entrar em contato com você, atualizar o sistema CMix dentro da sua emissora, vai trazer uma maior qualidade no tratamento de dados da sua emissora para nós. Tá? Então, isso vai reduzir o estresse. Inclusive, tem muita emissora de rádio que eu sei, recebe solicitação toda semana da Connect Mix, e aí, quando a gente vai ver, o stream da rádio está reproduzindo programação lá do Japão. O dial da rádio está no Tico e o stream está no Teco. Um está tocando uma coisa e o outro está outra. Então, assim, vamos tomar cuidado, né? Se já tiver um stream de qualidade, isso não acontece. E ainda assim, instala o nosso CMix, porque vocês vão ter redundância, realmente, do que está indo do dial para vocês, chegando aqui. A gente vai gravar esse material, a gente vai poder te possibilitar, né, ter o nosso backup em nuvem, né? Então, vocês vão ter o áudio de vocês disponibilizados ali eu não lembro agora o valor exato, acho que está R$97. A gente até fez uma promoção, né? Era mais caro do que isso. Tá R$97 por mês, vocês têm backup infinito, né? Infinito aqui do conteúdo de vocês. Então, deu problema lá na censura, não precisa tirar cabelo da cabeça. Não, entra lá no Parceiros, o backup de áudio, clica lá, coloca qualquer data, vai aparecer as 24 horas gravada, tudo de bloco a bloco, hora a hora, vai lá e faz o download, tá? Aproveitei, inclusive, o stream aqui para poder fazer o nosso jabá. Mas é isso, gente. Se você também não faz o jabá do seu negócio, não vai bater meta de vendas nunca, né? Equipes comerciais precisam vender a solução on e off. Falei muito ali das mídias, né? Falei dos portais online, mas vocês já pararam para pensar que vocês também conseguem, quando eu falo que dá para fazer, é porque isso é quase que de graça, tá? Coberturas de eventos dentro das redes sociais, às vezes vocês não vendem, aliás, vocês não têm parceria direta, nem com venda de ingresso ou com divulgação do evento, mas às vezes o programa de maior audiência da sua emissora pode vender uma participação, uma presença VIP dentro de um evento. Mas a gente já faz os nossos flashes. Eu sei. Vocês fazem os flashes em supermercado, em mercearia, mas por que não fazer isso no evento? Mas a gente já faz os pit stops antes do evento. Mas e no evento? No evento você só paga para poder estar lá, para montar o seu stand? Por que você não começa a cobrar para estar lá? Eu sempre pego muitas inspirações de muita coisa vinda da TV, porque até mesmo os maiores radialistas foram para a TV, né? Os maiores nomes de comunicação de radiodifusão, geralmente depois se transformaram até em grandes comunicadores de TV. Por que não a gente pegar a inspiração inversa também, né? Um principal insight que eu vejo disso aqui, de participação ativa dentro dos eventos, eu sei que eles não monetizavam diretamente, tá? Eles não cobravam para poder fazer participação dentro dos eventos. Mas acho que todo mundo aí lembra do Pânico, né? A presença ativa do Pânico. Pânico na TV, Pânico na Band. Eles iam dentro dos eventos, faziam uma algazarra danada. E sabe onde que eles monetizavam disso? Não era do organizador do evento, mas na audiência. Porque todo mundo queria entrar ali para assistir o programa do Pânico para ver eles fazer zona na frente dos principais eventos da Globo. Eles iam nos eventos dos principais concorrentes sem ganhar nada, mas monetizavam por chamar a audiência para poder assistir eles fazendo festa, fazendo algazarra com as celebridades, né? Porque lá no início dos anos 2000 era bem assim, né?
Todo artista da Globo era uma celebridade, era como se fosse um presidente do Brasil. Então eles iam lá e faziam algazarra. Por que não a sua emissora? Não estou falando para vocês fazerem exatamente igual, mas por que não a sua emissora ir para os eventos, fazer esse formato de cobertura e saber monetizar? Às vezes nem cobrar diretamente do dono do evento, mas pegar patrocinadores para poder estar vinculando as suas marcas dentro dessa programação. Pensar um pouquinho fora da caixa. Ah, mas eu tenho um custo. Novamente, se vocês pensarem puramente só em custo, mas não pensar em como monetizar, esquece, né? Esquece tudo que eu estou falando aqui, porque realmente não vai fazer diferença para vocês. Mas quer crescer, quer performar, pega isso como ideia e leva para o próximo passo. Comparando 2023 com 2024, no primeiro semestre de 2023, mercado de mídia cresceu 7%. Comparando o ano inteiro de 2023 em relação a 2022, foi um crescimento de 10%. Só no primeiro semestre de 24. Primeiro semestre. Mercado de mídia publicitária está crescendo 16%. Gente, isso é mais do que o dobro do que o primeiro semestre de 2022 para 2023. É mais do que o dobro. Olha a oportunidade. Ah, mas eu não sei ainda quem vai ser o prefeito aqui da cidade. Eu não sei quem vai ser o presidente da Câmara. Gente, não preocupa com isso não. Inclusive, saibam monetizar esse período eleitoral. E quando eu falo monetizar o período eleitoral, é se a sua emissora tem uma boa audiência. Inclusive, eu estou vendo, tem uma emissora que eu tenho um carinho bem especial, não vou falar nome aqui, lógico, né? Mas gosto demais dessa emissora, até como audiência. Pela primeira vez, eles souberam monetizar esse período eleitoral. Semana passada, semana retrasada, eles fizeram o debate eleitoral, né, dos candidatos à prefeitura lá dessa cidade. E, gente, eles não cobraram do partido, não. Eles ofereceram a estrutura, só que venderam 10 patrocínios. E ao invés de transmitir somente lá no Dial, contrataram uma produtora de vídeo, fizeram a transmissão ao vivo no canal do YouTube, ali dessa rádio, monetizaram. Sabe igual na época das lives, que colocava lá as propagandas? Eu sei, inclusive vocês fazem isso, né? Tem programação aí de rádio, que vocês vendem o YouTube e colocam as marcas ali, né? Fizeram isso, monetizaram. Em período eleitoral, que todo mundo, aliás, que boa parte fica sempre na desconfiança. Ah, mas eu não sei se o meu candidato... Gente, vocês não têm candidato, não. Independente se o partido A, B, C, D... Vai fazer diferença no seu dia a dia? Diretamente? Não, isso não vai. Então, saibam explorar essas oportunidades. E, mais uma vez, né? Comparando o primeiro semestre 23 com o primeiro semestre 24, foi mais do que o dobro do crescimento. 16%. Se a sua emissora não cresceu nem isso, tem coisa errada. Então, diretor comercial, gestor comercial que está aqui presente, que está nos assistindo e não cresceu no mínimo 16%, está na hora de crescer, né? Segundo semestre está aí. Inclusive, estamos, né, no segundo semestre. A confiança das marcas anunciantes no Brasil, ela vem crescendo. Falamos disso há 3 semanas atrás, né? 99% das maiores empresas do Brasil anunciam em rádio. 99% das grandes empresas, das maiores marcas, anunciam em rádio. Trouxemos isso aqui dentro de uma das nossas programações. E não foi um dado no achismo, tá? Isso é uma pesquisa. Inclusive, quero já partir para os finalmente aqui, trazendo uma frase do Luiz Lara, que é presidente do SEMP e dirigente do grupo TBWA, um dos maiores nomes, né, da publicidade aqui do Brasil. Ele afirma que, com eventos como Rock in Rio, Black Friday e eleições pela frente, a expectativa é que 2024 termine com resultados expressivos para o setor. Se o primeiro semestre já foi bom, mais do que o dobro do primeiro semestre 23, em valor de crescimento, tá? Não estou falando no valor total faturado, expressivamente em percentual. Segundo semestre, ele tende a ser melhor. Só que não adianta nada se
a sua rádio se portar do mesmo formato, vender do mesmo formato, para as mesmas empresas, se não trouxer novos anunciantes, se vocês não fizerem nada de diferente. Então não adianta nada só a expectativa ser boa se a ação não acontecer. Então, hoje, 12 de setembro, ainda tem tempo hábil. A gente tem 4 meses aí praticamente pela frente. Se for considerar, né, que a gente está no dia 12, tem 3 meses e meio. Então, ó, não estou dizendo que vocês não fazem isso, tá? Mas levantar a bunda da cadeira, convocar a equipe comercial e vamos trabalhar diferente. Temos 3 meses e meio para poder arrebentar a boca do balão, fazer o melhor ano da emissora. Peguem esses dados por inspiração, tá? Peguem esses dados por inspiração. E ainda assim, com toda a insegurança política que o nosso país vem enfrentando, nessa instabilidade, o IBGE divulgou recente um aumento de 1,4% do PIB no segundo trimestre de 2024. A projeção do crescimento do PIB para o ano de 2024 está girando na casa de 2,5% a 2,7%. Não é o melhor dos cenários possíveis, eu sei, mas ainda assim está crescendo. Eu sei que tem muita gente que fala assim, se o PIB não cresceu, eu não cresço. Não, o PIB a gente está falando, Produto Interno Bruto, tá, é o Brasil inteiro. Se você é de manada, então vai pelo PIB. Então, mesmo se o PIB tivesse aqui até no negativo, do lado de cá a Connect Mix iria trabalhar para fechar no azul. Então, sirva isso por inspiração para vocês. Mas ainda assim, mas eu dependo do PIB. Ó, o PIB tá fechando no positivo, tá? O PIB tá fechando no positivo. Então, não é porque fulano ou ciclano tá no poder que seu negócio vai morrer. PIB no positivo, seu negócio tem que estar no positivo. No mínimo no positivo. Certo? As projeções crescentes levam um potencial crescimento econômico ainda assim em território nacional. Se mídia cresceu 16% no primeiro semestre, concordam comigo que se todo mundo fazer o trabalho que tem que ser feito, bater a meta da forma que ela foi proposta, o mercado de rádio ele pode crescer muito mais do que o PIB? Muito mais. Muito mais. O PIB, eu sempre falo, é o mínimo. O mínimo que toda e qualquer empresa tem que crescer é o crescimento do PIB. Num cenário ideal, é crescer no mínimo que o seu mercado está crescendo. Se mídia está crescendo 16% e você cresceu só 10%, você concorda comigo que você está perdendo espaço para os seus concorrentes? Seus concorrentes estão crescendo mais que você? Então, no mínimo, toda e qualquer empresa, inclusive rádio, que participa do mercado de mídia, deveria estar crescendo 16%. Coloca isso como a yellow flag, um alerta amarelo, bandeirinha amarela aí, sinal amarelo. Chamem da forma que vocês quiserem chamar. Tem que crescer no mínimo 16% no semestre. No mínimo. Se o primeiro semestre 24 foi abaixo de 16, realinha, redefine a rota, tem mais 3 meses e meio para poder estourar, arrebentar a boca do balão nesse ano de 2024. Não deixem para amanhã. Até porque amanhã é sexta-feira. E não deixa segunda-feira. Eu vou esperar a semana começar. Não, é hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro. Mãos à obra. E eu vou... Só para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Só para quem está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar o estudo detalhado do SEMP, tá? De janeiro a junho de 2024. Vou aproveitar os minutos finais aqui do nosso Connect Rádio só para poder explicar por que esse verde está em destaque. Está em destaque porque eles participam do módulo de internet. Essa tabela a gente vai visualizar, tá? Qual percentual e qual foi o valor faturado para cada uma das áreas: cinema, internet, jornal, mídia off, rádio, revistas, televisão aberta e televisão por assinatura. Então, quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, vou compartilhar novamente aqui o QR Code para quem não conseguiu pegar lá no início da apresentação. Rádio, como eu disse, 416 milhões de reais foram gerados em transações, em receita, em 300... Lembrando mais uma vez, tá? 325 agências credenciadas, certificadas pelo SEMP. Eu sei, o mercado de vocês não depende somente dessas agências, mas é o dado que a gente tem. Tá? Então, dentro dessas agências, 3,9% do mercado, ou seja, 3,9% de
de market share está aplicado ao mercado de rádio. E você, emissora de rádio, não quero nunca mais que vocês fiquem batendo na tecla de que a internet não serve, internet é isso ou aquilo outro. A sua emissora de rádio participa desse mercado de internet em formato de áudio. Se você não monetiza no seu stream, começa a monetizar. Se você não está fazendo investimento em busca, aqui no caso você está ajudando a crescer esse mercado de busca, tá? Comece a investir para trazer mais gente para dentro do seu site para que você possa vender display. Foi o maior mercado de internet no primeiro semestre de 2024. Quase 2,6 bilhões de reais foram faturados só em display, banners dentro dos sites. E como eu disse, 95% dos sites brasileiros já participam dessa fatia. Provavelmente a sua rádio também. Além de ganhar só dinheiro do Google, o Google está vendendo anúncio, né? Ele pega a maior parte, te entrega um percentual bem pequeno, mas te entrega. Você ainda ganha dinheiro, dá para ganhar dinheiro com display. Mas ainda assim, vendam o seu próprio display. Coloque isso dentro do seu Media Kit. Com estratégia, tá? Não adianta nada colocar lá que você vai colocar um banner do seu cliente no seu site. O seu site tem 0 totais em acesso por dia, por semana, por mês. Não, tem que ter um trabalho. Social. Monetizem as suas redes sociais. Saibam trabalhar as suas redes sociais. E em formato de vídeo, principalmente, né? Eu sei, ainda tem muita emissora de rádio que só trabalha em formato de áudio. 263 milhões, quase que metade do faturamento de rádio, já é em formato de vídeo. Independente se você faz ou não um vídeo. Anúncio em vídeo. E lembrando, tá? Aqui em formato de vídeo, a gente está falando das grandes plataformas, tá? 263 milhões foram faturados pelas grandes plataformas somente em formato de vídeo. Então, saibam explorar o que tange ao mercado de internet. Certo? Quem está lá no grupo do WhatsApp, eu vou fazer o compartilhamento, tá? De todo o estudo aqui do SEMP, onde vocês vão poder acompanhar não somente a tabela, mas também os gráficos, tangibilizando todos os setores, como eu disse, rádio 3,9%, ainda assim uma fatia expressiva comparando com outros setores, certo? Nos meios internet, como eu disse, display é avassalador, a maior parte da internet está monetizando com display, isso é antigo, né? É um meio bastante antigo. Quais são as regiões que mais estão faturando em valor percentual, assim como também as praças, detalhe importante, tá? Porque muita gente pode até se confundir. Como assim, Felipe? Mercado nacional é a maior parte? Mas como assim? Se eu pegasse todas as regiões, eles simbolizam o mercado nacional. Não. Aqui para o SEMP, mercado nacional é como se fosse uma praça nacional. Então, a maior parte, né, 68% dos anúncios que são feitos em mídia no Brasil são de mídia nacional. Então, eles não estão selecionando somente a região sudeste, somente o estado do Rio de Janeiro, somente a cidade de São Paulo. Não. Estratégia de mídia, divulgação em território nacional. Mas a minha rádio não é território nacional. Pois é, você não está participando desse 68% aqui. Se você não tem nenhuma estratégia para poder participar da mídia nacional, esquece. Você não participa dessa fatia, certo? E depois todas as fontes ali dentro do material. Ok? Então, quem está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar. Então, acessem, peguem o smartphone, escaneiem o nosso QR Code, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Vai ser um prazer imenso poder compartilhar todas as semanas conteúdo, conhecimento, pesquisas, dados de mercado para poder provocar cada vez mais o crescimento da sua emissora. Finalizo por aqui, deixo meu muito obrigado, agradeço a presença de todos. Semana que vem tem mais e, como sempre, uma excelente programação, um bom final de semana para vocês. Mãos à obra, não deixem para segunda-feira para poder trabalhar estratégias diferentes dentro desse nosso relatório. Reafirmando, tá? Aqui a gente está trazendo insights sobre os dados do SEMP. Inclusive, gosto até de sempre referenciar. Isso aqui não são dados da Connect Mix, são dados do SEMP. A principal instituição para poder se falar sobre publicidade aqui no Brasil. Nada mais, nada menos do que o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário no Brasil. Um excelente dia, uma excelente programação, excelentes vendas e bora faturar. Até mais, gente!